Último tipo de transporte através da membrana, gente, o chamado transporte em bloco. Transporte em bloco é o transporte de partículas muito grandes, tão grandes que não atravessam a membrana. Ora, exemplo de partículas grandes que não atravessam a membrana é o caso, por exemplo, de macromoléculas, né? Então, lembre-se que macromoléculas não atravessam a membrana de jeito nenhum. É o caso, por exemplo, lá de proteínas, polissacarídeos. É também o caso, moçada, de micro-organismos, né? Um carinha como, por exemplo, lá, um vírus, uma bactéria. Poxa, é uma partícula grandona e não atravessa a membrana de jeito nenhum. Nesse caso, moçada, para as partículas grandonas que não atravessam a membrana, a gente fala em transporte em bloco, e ele pode se dar de duas maneiras. Número 1, endocitose. Endo, dentro. Transporte em bloco, para dentro. E o transporte endocitose para dentro, por sua vez, pode ser de dois jeitos. Ele pode ser fagocitose. O nome fago quer dizer comer. É um englobamento de partículas sólidas. Daí, moçada, como se você estivesse comendo. Isso acontece através dos famosíssimos pseudópodes. Onde os pseudópodes, eles são evaginações de membrana. Tradução, gente, projeções de membrana para fora da célula. Não deu para entender? Beleza, né? Era uma vez, moçada, um glóbulo branco. Era uma vez um leucócito. Era uma vez uma bactéria. E para você destruir a bactéria tem que entrar na célula para ela ser destruída. E aí, como a bactéria ela é muito grande, como ela não atravessa a membrana, a gente vai fazer pseudópodes. Nos pseudópodes, a membrana se projeta para fora, abraça aquela bactéria e o resultado, moçada, que a bactéria, então, ela acaba sendo englobada. Comentário importante, né? Quando você faz fagocitose, o material que foi fagocitado fica dentro de uma vesícula, de um saquinho de membrana chamado fagossomo. O que cá entre nós não adianta nada, né? Porque o fagossomo é feito da mesma membrana que a membrana celular. Se a bactéria não atravessa a membrana celular, ela não atravessa a membrana do fagossomo. Mas aí, moçada, o lisossomo começa a chegar junto. Para quem não lembra, gente, lisossomo, ele é uma organela que faz digestão intracelular. Dentro do lisossomo eu tenho enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas, então, elas vão ser jogadas em cima da bactéria e a bactéria é quebrada. Nesse caso, moçada, as proteínas da bactéria são quebradas em aminoácidos. Os polissacarídeos são quebrados em monossacarídeos. E a bactéria morre. Inclusive, você quebra os componentes da bactéria em componentes bem pequenininhos. Proteína foi quebrada em aminoácido. Aí, aminoácido pode ser absorvido. Polissacarídeo é quebrado em glicose. Aí, a glicose pode ser absorvida para poder atravessar a membrana. Então, notem que toda vez que eu faço endocitose, tem que digerir. Porque a partícula ela é muito grande, ela não atravessa a membrana celular, ela também não atravessa a membrana do fagossomo. Então, as enzimas digestivas do lisossomo digerem a partícula grandona em partículas pequenas que atravessam a membrana. Então, o lisossomo, ele digere a partícula que foi englobada. Digere a partícula englobada em partículas menores que a gente possa absorver. Existe a fagocitose, existe a pinocitose. Se fago quer dizer comer, pino quer dizer beber. Então, nesse caso, é englobamento de partículas líquidas. Alguém diz assim, ô Landim, partículas líquidas, tipo água, é? Não, gente, pelo amor de Deus. Estou falando de partículas grandonas que não atravessam a membrana. A água é pequenininha, a água atravessa a membrana. Estou falando, por exemplo, lá de macromoléculas, de micro-organismos. Ô Landim, mas tem algum cara desses que é líquido? Tem. Um exemplo que a gente pode colocar de uma partícula líquida dessas é o LDL colesterol. Ou seja, as lipoproteínas de colesterol de baixa densidade, o apelidado colesterol ruim, ele é líquido. Então, quando uma célula quer captar
LDL, ela vai captar o LDL por pinocitose. Sendo que na pinocitose, nós não trabalhamos com pseudópodes, nós trabalhamos com canais de pinocitose. E a grande diferença é que os canais de pinocitose, eles são invaginações de membrana. Opa, moçadinha, qual é mesmo a diferença em relação aos nomes? É que quando a gente fala em evaginação, a membrana se projeta para fora, a membrana sai. Invaginação, a membrana se projeta para dentro. Então, uma vez uma partícula de LDL, ela é líquida. Cuidado que pelo desenho, tu não sabe se alguma coisa é sólida ou líquida. Tipo, né? Como é que eu vou olhar para esse desenho? Ah, isso aqui é sólido ou isso aqui é líquido? Não dá para saber. Dica, você não vai prestar atenção na partícula. Você vai prestar atenção na célula. Se a membrana sair, se a membrana evaginação, se ela for para fora, é fagocitose. Então a partícula englobada, ela é sólida. Se a membrana dobrar para dentro, se for invaginação, cara, é porque é pinocitose e a partícula englobada é líquida. Então, se a membrana vai para fora, é fagocitose, partícula sólida. Se a membrana vem para dentro, né, vai ser pinocitose, partícula líquida, esquema muito parecido, né? Uma vez, moçada, que você englobou, quem vai ser englobado fica lá num saquinho chamado pinossomo e o lisossomo chega junto. E o lisossomo digere, por exemplo, lá, as partículas de LDL. Então, separa o colesterol, separa aminoácidos a partir das proteínas, e uma vez que você digeriu, você quebrou o colesterol, atravessa a membrana, né? O LDL e colesterol não, que o LDL e colesterol é proteína associada a colesterol. É a lipoproteína de baixa densidade. Mas o colesterol sozinho atravessa. Os aminoácidos atravessam. Depois que eu digeri, eu absorvo os produtos da digestão. Você tem, gente, a endocitose para dentro, você tem exocitose para fora. Sendo que a exocitose é extremamente importante para a gente, para os processos de secreção celular. Ou seja, algumas coisas que a célula coloca para fora são muito grandes. E aí como é que você consegue botar para fora? Prometo que eu vou explicar isso com mais carinho depois. Mas, gente, a gente pode colocar as coisas mais ou menos desse jeito. Era uma vez uma célula secretora. Nas células secretoras, eu tenho uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso, que ela produz, por exemplo, uma proteína de secreção. Por exemplo, um hormônio proteico, como insulina ou glucagon. Por exemplo, moçada, uma enzima digestiva, como pepsina ou tripsina. E aí, cara, isso aqui é colocado no complexo de Golgi. E o complexo de Golgi acondiciona a proteína em saquinhos, chamados de vesículas de secreção. As vesículas de secreção, elas então se aproximam da borda da membrana. No que elas se aproximam da borda da membrana, elas se fusionam com a borda da membrana para eliminar o conteúdo do lado de fora, exocitose. Então, no processo de exocitose, a gente tem a fusão da membrana de uma vesícula secretora, da membrana de vesículas membranosas, com a membrana celular, com a membrana plasmática. Então, eu vou colocar a proteína que eu produzi no retículo rugoso dentro da vesícula de secreção, fusiona a membrana da vesícula com a membrana celular e quando a gente fusiona, exocitose, elimina lá do lado de fora. Nesse caso, moçada, exocitose para fora.